Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Volume 4, 4 de janeiro de 1901. Estado infeliz de uma alma sem Deus. Depois de ter passado dias amargos de privação e de perturbação, senti-me dentro de mim um místico inferno. Sem Jesus, todas as minhas paixões saíram à luz e, expandindo cada uma as suas trevas, obscureceram-me de tal maneira que não sabia mais onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus. Então aqui dá para perceber que a Luísa sentiu o que ela sentiu, né? A infelicidade, a pena que ela estava reparando aqui, é de como que é uma alma sem Deus, né? E é importante ela conhecer, para ela também saber a diferença do que é estar com Ele, né? Para ela entender o que é ter Jesus dentro dela, né? Para ela, não é só um conhecimento, é fruto de uma experiência. Ela precisava ter a experiência, então ela precisou passar pelos dois lados, né? Por isso que ela passou por muitas tentações no início, por muitas coisas, para ela também entender como que é o falar de Jesus e como que é o falar do inimigo, né? Como que é a vontade humana agindo, como que ela pensa, como que ela sente, como que ela é e como que é Jesus, né? Por isso que quando ela estava perturbada, Jesus sempre falava com ela: pense em mim, esquece de você, que esses, né, esses sofrimentos não são nada quando você olhar para os meus. Então ele sempre faz esse trabalho, né, de ajudar ela a sair dela mesma, né? Falar para ela que ela precisava sair de si mesma, não ficar voltando para si. E toda a dor da privação, tudo que ela passava era necessário, né? Porque ela estava reparando a pena da divina vontade, né? No meio das criaturas que não é ouvida, né? Então, tudo que ela sofria tinha um para quê. E ela precisava conhecer também, né? Dela ver como que é ruim, né? O estado da alma sem Deus, né? Como que é um abandono que a pessoa sente muito grande, né? A pessoa sente assim, sem a luz, então ela fica escrava, no estado de escravidão das paixões, né? Então, é um estado obscuro demais, né? Então, é por isso que ela fala: quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus. Basta dizer que sem Deus a alma sente vivo dentro de si o inferno. Porque a vontade humana, ela abre a chave do inferno, né? Ela é a chave do inferno. Quando a vontade humana está imperando, é um inferno mesmo. É uma coisa horrível. A pessoa mesmo não se suporta. Que no inferno, eles não se suportam. Eles gostariam se eles pudessem se destruir, desaparecer, né? Então, eles próprios não suportam, se suportam, né? Então, é um estado horroroso. A pessoa se odeia, né? Ela se odeia. Então, quando você se sente assim, enlameado, empossado, né, o estado de culpa, né, o estado de pecado, nossa, a pessoa sei lá, passa cada coisa na cabeça dela, ela tem vontade de explodir, de desaparecer do mapa, sabe? De tão ruim, de tão pesada que ela é para si mesma, né? Então, tal era o meu estado, me sentia dilacerar a alma por penas infernais. Então, ela passou por essas penas, né? Coisa horrorosa, né? Quem pode dizer o que passei? Para não me alongar, passo adiante. Então, esta manhã, tendo comungado e estado no máximo da aflição, senti-me movendo dentro de mim a Nosso Senhor. Eu, ao ver sua imagem, quis ver se era de madeira ou estava vivo de carne. Olhei e era o crucifixo vivo de carne, que olhando para mim disse: se minha imagem dentro de você fora de madeira, o amor seria aparente, porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama. Então, só o amor verdadeiro me faz renascer vivo, crucificado no coração de quem me ama.
Então, no coração que ama Jesus, a presença dele é viva. E não é só uma presença por um instante, mas essa presença é contínua. Por isso que a vida na divina vontade é muito maravilhosa, porque Jesus pode ter liberdade na criatura. E ele pode amar ela sem encontrar uma vontade oposta ao amor dele, né? Uma vontade rebelde que se opõe ao amor dele e que infelizmente é uma vontade que às vezes ama ele, mas só por um instante, né? Então é como se ele ama todos, né? Mas o coração que não tem esse amor contínuo, essa correspondência, não é só um amor de um momento, mas é um amor permanente, onde ele encontra esse mesmo fogo do amor que é o amor dele, sendo alimentado nessa pessoa, ele não pode ficar livre lá dentro, ele não pode ter vida de verdade se mover na criatura, né? Porque o amor é vida, né? E vida é movimento, né? Então, Jesus em nós quer se mover através de nossos pensamentos, né? Através do nosso coração, através dos nossos atos. Ele só pode ficar vivo em lugar onde ele recebe o alimento, mas é o alimento do próprio amor dele, é o próprio alimento dele na alma, né? E com um desejo verdadeiro e sincero, né? De querer só ele, de não ficar impondo nada para Jesus, mas ter aquela simplicidade, aquela abertura de coração, ser honesto, íntegro e verdadeiro, porque você não pode estar onde há falsidade, né? Onde não tem uma intenção pura, uma integridade, e onde não tem a verdade, porque esses são os atributos de Deus, né? E a alma também unida à mortificação, né? Ela sempre é aquele nada, está sempre nula dela mesma, né? Sempre morta para si mesma, né? Ela não dá vida à vida própria, aos seus próprios pensamentos e opiniões, mas não, ela está sempre, todos os dias, ela diz não para ela e sim para Jesus. E esse desejo permanece, então esse amor é contínuo. Então essa presença não é uma presença de madeira, não é só uma recordação, é uma coisa que vai ficar moldada em uma parede e que vai ser só contemplado. Mas na alma que vive na divina vontade, Jesus não é só uma presença que é lá contemplada, que fica lá, mas ele é uma presença viva, real, concreta, que fala, que age, que pensa, que se move na criatura, que a criatura deu a sua vontade humana para ele, deu a sua liberdade para ele, deu-se toda para ele fazer morada contínua nessa pessoa permanente, poder atuar nos atos dela, nos movimentos dela, nos gestos dela. Então, esse amor, o amor não é morto, né? O amor é vivo, né? O amor é vida, né? E a vida é movimento, a pessoa está viva, ela se move, ela não está parada, morta ou estampada numa madeira, numa foto, numa moldura, né? É diferente você não tem dentro de você um Jesus, uma cruz de madeira, só para você olhar e lembrar dele. Não, você tem a presença dele viva, você é uma rocha viva dele. Ele está vivo dentro de você continuamente. Ele está lá, ele é alguém vivo. Não procure alguém só para você olhar uma foto, não é só uma recordação para você contemplar. Ele é uma presença real aí dentro de você, real. E ele pensa como você vai pensar na sua mente, vai falar com você. Ele é uma pessoa, você vai se comunicar com você, entende? Então é a coisa mais assim, verdadeira, mais real que você possa imaginar. Eu, ao ver o Senhor, teria querido afastar-me de sua presença. Tão mal me via, mas ele prosseguiu. Então, também é um teste para Luísa, né? Porque ela tem que permanecer ensinada dela, né? Se ela tá vendo que Jesus está dentro dela, e Jesus falou, minha imagem dentro de você fora de madeira, o amor seria aparente. Então não seria claro que realmente ele era alimentado ali naquele amor, que ele estava ali presente, né? Porque só o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, me faz renascer vivo ou crucificado no coração de quem me ama. Ele está deixando bem claro que ele é verdadeiro na vida da Luísa, que ele está lá, porque nela tem a mortificação, tem um amor verdadeiro, sincero, unido à mortificação. Né? Ela está sempre nessa condição de vítima, né? De se oferecendo a Jesus, de se colocar para sofrer as penas que Jesus mandar, disponível para ele.
totalmente desejosa dele. Então, isso mantém a chama do amor, né? Então, ela não tem que temer o mal aparente, né? Que ela estava sentindo, que ela estava passando, né? Porque ela até fala que dentro de mim o místico inferno. Ela estava sentindo isso, mas uma coisa é o sentimento, outra coisa é a realidade. E a realidade está no falar de Jesus. E a realidade de Jesus é muito maior do que qualquer sentimento que você possa ter. Então, o que Jesus fala, a gente tem que acreditar na presença dele, que é real. Se a gente não acreditar nisso, aí a nossa fé vai ser só de ver Jesus dentro de nós realmente. Ou você vai só procurar ele fora, né? Porque não vai acreditar que ele está em você. Ou para você vai ser só um amor aparente, né? Uma coisa assim, que você pode até achar que é real para alguns, mas não é para você. E não é verdade isso. Porque se você ama Jesus, você se deu toda a ele, o amor é verdadeiro e sincero, está unido à mortificação de todos os dias você renunciar à sua vontade, você permanece nessa intenção. Então saiba que Jesus está vivo. Você é uma hóstia viva. Aí Jesus fala assim, para onde você quer ir? Porque a Luísa fala que queria se afastar, né? Eu sou luz. Tipo assim, você tá se sentindo mal e tá querendo ir embora? É aí que é estranho, né? O que nós fazemos que é muito esquisito. Quando a gente se sente mal com Jesus, a gente pensa assim, não vou falar com ele não, não vou rezar não, né? Vai que tá com raiva de mim, nossa, eu tô me vendo tão mal que eu não consigo nem fazer uma oração porque eu não me sinto digna. Ao contrário, né? Aí a pessoa se sente na treva em vez de ir para a luz, né? Que é Jesus, em vez de ir para a luz, ela não vai atrás da luz porque se sente mal nas trevas, é muito estranho, né? Aí ele fala, para onde queres ir? Eu sou luz. Então não dá para entender quando as pessoas fogem, saem porque se sentem mal, porque estão tristes, né? Ao contrário, é uma oportunidade para se firmarem mais na luz ainda. Se eu estou triste é porque eu ainda tenho essa realidade de ainda não encontrar essa luz plena em mim, eu ainda não fiz esse encontro com Jesus dentro de mim. Eu ainda tenho essa imagem distante dele, eu não encontrei ainda todo esse consolo, né? Eu ainda tenho minhas dificuldades, mas então eu vou ficar mais ainda na luz, vou ficar mais ainda prestando atenção nas verdades, vou me firmar mais ainda nisso, eu vou me aproximar mais. Quanto mais você necessita da luz, mais a tendência é você ir atrás dela, não fazer o contrário. Aí eu me sinto ainda fraca, débil, estou invadida por muito sentimento. A pessoa no início fala assim, eu ainda estou em guerra com a minha vontade humana, eu sinto uma resistência muito forte. Aí a pessoa paralisa e o sol fica lá esperando ela toda manhã e ela não vai tomar sol porque ela não se sente forte para caminhar até o sol. Mas é justamente a luz que ela vai receber que vai fortalecer o corpo dela, que vai dar a vitalidade que ela precisa. E tá, tem que ficar mais perto do calor, porque quanto mais frio se está, é porque está longe do calor. E quanto mais perto do fogo você está, mais aquecido você fica. Então, se afastar, correr, fugir, isso vem lá de Adão, né? Que escondeu de Deus, que se escondeu de Deus. O ser humano quer se esconder, não se esconde de Deus, ninguém engana a Deus. Mas a pessoa tenta se esconder atrás de uma justificativa muito boba, né? Porque se ela fala que não está bem, Jesus está ali com ela. E ele acabou de falar essa coisa maravilhosa com ela, que ele está com ela, confirmando para ela. Mas sabe o que é? Quando você está muito preso no que você está sentindo, as palavras de Jesus não te animam nem um pouco. Jesus pode falar coisas lindas, mas aí depois você ainda solta uma besteira, você ainda fala assim, ai Senhor, eu quero me afastar da tua presença, eu quero ir embora. E eu quero sair, eu quero sair. E às vezes a pessoa ouve tanta coisa, mas ela não fica com aquelas palavras, porque ela fica mais nos sentimentos dela, que gritam dentro dela, e ela dá mais ouvido para o mal-estar que ela sente, para os sentimentos dela, e não consegue ficar com a verdade. O Senhor dá a luz, e ela não consegue se contentar com aquilo, porque ela insiste em se ver. E esse insistir em se ver que é o problema, porque aí você não presta atenção no que Jesus está falando, não presta atenção no falar de Jesus.
não presta atenção nas palavras dele, então é um perigo, né? Se você não sabe como se mover, só escuta ele, então, e fica com a palavra dele, né? Não dê um passo, então, para fugir para nada, né? Fica com a palavra dele, guarda a palavra dele, confia na palavra dele. Se o senhor está falando que é assim, está falado. Eu posso estar hoje me sentindo mal, eu posso estar passando por isso e por aquilo, mas eu creio na sua palavra. Se eu não vou, se eu não consigo andar mais rápido como eu gostaria, mas eu permaneço ouvindo o que eu estou ouvindo agora, vai voltar para trás, fugir jamais. Então, é melhor então ficar com essa palavra e meditar do que pensar assim, ah não, Senhor, eu me vejo mal e a minha conclusão é, eu vou fugir, eu vou embora. Aí o Senhor fala, eu sou a luz e minha luz onde quer que vá te investe por todas as partes. Tem como você fugir de mim? Para onde você quer ir? Se eu estou em todos os lugares, né? Eu sou a luz e minha luz onde quer que vá te investe por todas as partes. A presença de Jesus ante sua luz, a sua voz, minhas paixões desapareceram, tá vendo? Porque que é importante a gente estar perto da luz? É assim que a gente vai vencer as paixões. A gente morre para nós se aproximando de Jesus. É se aproximando dele que a gente morre para nós. Porque as palavras dele iluminam nossa mente, nosso coração, nos cura das trevas de nossas paixões, de nossos males, e nos enche de luz, e a luz ela dissipa as trevas. Então nós precisamos estar na presença de Jesus, porque ante essa luz, todas as vozes se calam. Então nós precisamos andar no caminho de Deus e não desistir jamais, nunca, de estar na presença de Jesus. Porque o ser humano é orgulhoso, né? O ser humano às vezes prefere ficar nas trevas, né? E às vezes não quer a luz, às vezes a luz chega por meio de alguém. A luz chega porque às vezes chega uma mensagem para a pessoa, chega de diversas formas, Deus, da parte dele, ele faz. A pessoa nunca pode dizer assim, Senhor, mas o Senhor não me ajudou, o Senhor não me orientou, o Senhor não falou comigo, o Senhor não me estendeu as mãos nunca. Porque Jesus, ele dá muitos meios, ele falou, a minha luz está em toda parte e não tem um lugar que você vai que não esteja ela. Então não tem como nenhuma pessoa no mundo falar assim, não, mas eu não fui amparado por Deus, essa luz não chegou para mim. Porque o Senhor usa várias formas de comunicar a luz dele, mas às vezes a pessoa prefere permanecer nas trevas. Esse é o problema. E não escuta a voz de Deus que fala por meio de várias formas, de várias situações. E a pessoa não escuta e prefere ficar nas trevas. E aí ela fica, as paixões dela só ganham vigor. Agora, quando chega a luz, e quando a pessoa escuta a voz de Deus e fica com as verdades de Deus, as paixões desaparecem. Aí ela fala, nem sei eu mesmo para onde se foram, né? Porque elas dissipam, né? Como fumaça, se dissipa. Aí eu fiquei como uma menina e retornei em mim mesma, toda mudada. E é desse jeito mesmo. Às vezes você tá assim, não tá bem, mas quando você vem ler o trecho do livro do céu, vem ouvir um vídeo, você vem fazer uma meditação, você sente exatamente isso que a Luísa está falando aqui. Se cala na hora. Qualquer pensamento sobre você, qualquer sentimento, qualquer nuvem que você sente que esteja sobre você. Você pode se sentir pesada naquele momento, perturbada, mas na hora que você faz esse encontro com a palavra de Deus, você se sente confortada, você se sente assim, parece que te purifica, parece que derrama um bálsamo ali, sabe? Um perfume e dissipa aquela sensação ruim. Aquela luz te acalma, a palavra de Deus te ilumina, a palavra de Deus te acalma. E você sente a calmaria, você volta a ser como uma criança, toda mudada, toda transformada. Então muda o seu ânimo, muda totalmente, você se sente fortalecida. Então esses são os efeitos da palavra de Deus. Aí no final ela fala, seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. Amém? Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.